Olha, para comentar a votação de ontem, que aconteceu na Câmara Federal em Brasília, nós convidamos o deputado federal Everton Rocha. Vem para cá, Everton, por favor. Para ele e boa parte da população brasileira manter o presidente no poder, seja bem-vindo. Como é? Significa uma derrota. Mas, deputado, vamos aqui conversar. Como é que você analisa, na verdade? Já havia uma previsão de que o Temer sairia vitorioso. Uma coisa ele está sabendo fazer. Ele não está governando o Brasil, mas está sabendo fazer política. Está se movimentando bem, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Hora D. Nós já denunciávamos, antes de ser iniciada a votação, que o que o governo tem feito hoje é apenas articulação para se manter no poder, através do Congresso Nacional. O presidente Temer, ele não governa o Brasil. Quem governa é o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda. Esse mesmo senhor que foi consultor de grupos econômicos importantes do Brasil, de bancos também importantes, como o Itaú. Esses grupos econômicos, eu posso dar um exemplo aqui do grupo JIF, do grupo JBS. Ele, só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, em consultoria, ele já ganhou 217 milhões de reais. 50 milhões já depois de ter assumido o cargo. Então, como o governo diz que está bem, deve estar muito bem para ele e para as pessoas que fazem parte ali desse complexo, né, que se foi montado ali de sociedade ali dentro do Palácio, justamente para dar o golpe que deram há 1 ano e pouco atrás na presidente Dilma. Nós temos ali, não foi na presidente Dilma, na Constituição. Aliás, né? Então, só aproveitando essa questão do que vocês chamam de golpe, tem gente que pensa de outra forma, mas o que eu vejo hoje, o que eu percebo hoje é que é o seguinte, é que quem gritava fora Dilma como se estivesse brigando contra a corrupção... Pela uma bandeira do moralismo, da correção... agora ficaram envergonhados dizendo assim, não, a corrupção pode ser investigada daqui 2 anos, deixa o presidente sair a gente investiga. Então a luta não era contra a corrupção, a luta era contra um governo. Contra um governo, mas pior ainda, porque não era só contra um governo. Era um projeto para se chegar ao governo, o golpe significa isso, um projeto a chegar ao governo, para que eles conseguissem barrar ou tentar estancar investigações importantes que acontecem no Brasil, como a Lava Jato. Isso provado através de conversas flagradas. Flagradas e com malas de dinheiro, com vídeos, com tudo. Então, o Brasil começa a perceber que foi vítima de um grande golpe de estelionatários ali dentro, né? Porque o que, se você for ver, o que foi que aconteceu de lá para cá? Aumentou o número de desempregados. No governo ali da Dilma estava a média de 11. Tudo bem, não? O Temer disse que está tudo bem. Está tudo bem, porque vamos lá. Caiu. Vamos lá. A área econômica, é o que eu estou dizendo, quem está governando é o Meirelles. O governo Temer, que aí é a outra área onde as pessoas, a consequência de tudo, você for ver, vamos lá. 14 milhões de desempregados. Aumentou o número porque na época da Dilma era 11 milhões. Se você for ver o número do Bolsa Família, ele além de engessado, não foi reajustado como era reajustado todo ano. Muitas pessoas são contra o programa. Agora você imagine só o impacto financeiro, principalmente no estado como o do Maranhão, que é um estado pobre, que precisa desse recurso para poder fazer girar o mercado e para poder acabar com a fome definitivamente de famílias que precisam comer. Programas importantes que atendem o nosso pescador, o trabalhador rural. Você vê lá a reforma trabalhista que disseram que ia melhorar. Coisa nenhuma, ela precariza o direito do trabalhador. Reformas impactantes como a reforma da Previdência, que se ele tivesse forte, ele já tinha aprovado. Ou seja, tinha acabado com o direito de aposentar do nosso trabalhador, principalmente do nosso trabalhador rural, dos nossos professores e da nossa juventude. Então, como é que você vai falar que um governo desse está bom? Programas importantes como o Pronatec, o FIES, o Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos, o PAA, de aquisição de alimentos, programas importantes ou foram parados ou estão totalmente contingenciados. Se fala tanto do investimento na educação e na ciência e tecnologia, você vê aí o corte de 3 bi, 50% só no orçamento da ciência e tecnologia, então não está bom. A história do Fundeb, o governo não cumpriu o acordo com a bancada, tirou o dinheiro das prefeituras e agora está antecipando 2 parcelas para poder ser descontada lá na frente. Então, assim, não se deu nada. Pelo contrário, 6 por meia dúzia. Vários prefeitos vão ficar sem pagar a folha e vão atrasar o salário dos servidores. Agora, deputado, então, não dá para falar que esse governo está bom, e principalmente para cá, para o Maranhão. Eu quero só para a gente dar uma olhada aí como votaram os deputados maranhenses, que é o que nos interessa aqui, para poder o telespectador de casa acompanhar. Vamos lá. Da mesma forma que votei contra o afastamento da presidente Dilma
por acreditar que somente eleições diretas e livres representam a vontade da população, eu voto sim pelo relatório. Não para inocentar, mas para que o presidente seja investigado e julgado após o término do seu mandato. E a respeito à orientação partidária do Partido Progressista, voto sim. Acompanho o relatório que foi vitorioso na comissão e voto, portanto, sim. A favor do Brasil, pela autorização do prosseguimento da denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, não ao relatório. Em nome do nosso povo simples, honesto e trabalhador, contra a corrupção no nosso país e, sobretudo, porque ninguém está acima da lei, eu voto não ao Temer. Eu voto a favor do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que diz claramente que a denúncia do Rodrigo Janot é inepta e é carregada de vontade política. Presidente, eu voto com o relator, meu voto é o voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Nós temos que parar de brincar de trocar presidente como se troca de roupa. Eu voto sim ao relatório. Pela retomada econômica do nosso país, pela estabilidade, eu voto sim. A justiça deve ser igual para homens e mulheres do nosso país, independente de sua posição social. E por isso, eu voto não ao relatório. O Brasil não aguenta ter presidente de plantão. Eu voto sim ao relatório. O que atrapalha o Brasil é a corrupção e a impunidade. É por isso que eu voto pelo prosseguimento da denúncia. Voto não, fora Temer. Sim, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Essa denúncia se baseou em ilhação, em suposição. Afastar o presidente, desestabilizar o país em base de suposição é frágil. Por isso eu voto sim ao relatório. Votei contra o impeachment, votei contra o golpe. Portanto, não. Todo o parlamento tem que votar e nós do PDT votamos não ao relatório, fora Temer, direta já. Pela hipocrisia que reina nessa casa, por Temer na cadeia, eu voto contra esse parecer e pelo prosseguimento, senhor presidente. Olha, então eu vou recapitular aqui por nomes. O Aloysio Mendes votou sim, ou seja, pelo arquivamento da denúncia. Fufuca, sim. Kleber Verde, sim. Deuclides Macedo, não. Elisiane Gama, não. Hildo Rocha, sim. João Marcelo, sim. Zé Reinaldo, sim. Júnior Marreca, sim. Juscelino Filho, sim. Luana Costa, não. Pedro Fernandes, sim. Rubens Júnior, não. Sarney Filho, que saiu do Ministério do Meio Ambiente, assumiu o cargo dele lá de deputado para poder votar sim. Vitor Mendes, sim. Valdir Maranhão, não. Zé Carlos, não. E o Everton votou também não. Ou seja, o voto do não foi pelo acolhimento da denúncia. Agora o Temer, o Everton, ele venceu essa. Mas ele ainda tem mais uns paredões ainda para enfrentar, não tem? Tem vitórias que a gente costuma dizer o seguinte: você ganha perdendo. E tem derrotas que você perde ganhando. A oposição, ela perdeu ganhando. Porque nós saímos, todos, se forem recordar, até menos de 30 dias, a base do governo Temer, a oposição não eram 100 deputados. Então você imagine só que entre os ausentes, entre a abstenção e os votos não, nós faltou apenas 15 deputados para ficar 50% e 50%. Então isso é uma derrota terrível, até porque os votos que o governo teve agora, se ele tentar botar a reforma da Previdência e os mesmos votarem como votaram agora contra o governo, ele já não consegue aprovar uma reforma da Previdência que ele precisa de no mínimo 308 votos por se tratar de PEC. Então, tem muita água para rolar. O que eu costumo dizer é o seguinte: nós não queremos parar o país, nós não queremos desestabilizar o Brasil, nós acreditamos na força das instituições. As denúncias que tem aí não são denúncias da oposição, são denúncias graves e que eles produziram contra eles mesmos, foram conversas deles, na calada da noite dentro do Palácio Jaburu. Então lá, quem investigou, quem gravou eles foi a Polícia Federal, foi o Ministério Público. Quem está pedindo a investigação são essas instituições. Então o que nós estamos fazendo é só apoiando elas. Por quê? Porque não existe cidadão acima da lei. Todos têm que estar, inclusive e principalmente o presidente da República, que tem que ser exemplo. Qualquer país que se preza, numa denúncia pequena que seja, que possa ferir a moral ou a honra
do presidente, ele no mínimo, ele pediria para sair até para provar sua inocência. Aqui não, aqui se usa a estrutura para tentar se segurar. Claro que nós respeitamos os votos de todos, ali há muita determinação partidária, eu não sei se você percebeu, diferentemente do impeachment da Dilma, que muitos justificaram seus votos pela sua mãe, pela sua pai, pelo seu filho, pela sua família, por tudo, esse agora já foi um pouco mais político, foi em detrimento da questão de fechamento do partido, por determinação do partido, ou seja, foi uma decisão mais política. Os partidos fecham questão e muitos deputados acabam ficando mesmo submetidos a esse fechamento. Por quê? Porque se ele for cassado pelo partido, expulso, ele pode até perder o mandato. Então, claro que há todos há conjunturas políticas lá em cima que você precisa entender como acontece para poder respeitar, claro, a opinião de cada um. E agora, a posição. Haverá ainda, ele haverá de enfrentar ainda as outras denúncias, né? Formação de quadrilha. Ontem mesmo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já pediu a inclusão do nome dele na investigação que apura crimes do PMDB da Câmara dos Deputados. Agora, isso foi uma estratégia, né, Everton? Porque assim, o Procurador-Geral, já sabendo da possibilidade, inclusive, de ele conseguir compor ali com os deputados para se livrar, ele fracionou as denúncias. E o Temer, talvez ele não tenha tanta força assim nas próximas para conseguir o apoio necessário, né? Para se livrar, porque dessa vez ele escapou, vamos dizer que ele escapou fedendo por um triz, porque foi meio apertado. A lenda urbana em Brasília diz que o governo Temer sonha todo dia em chegar ao dia 17 de setembro, que é quando acaba o prazo do mandato do Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Porque até lá tudo pode acontecer. Agora, também, nós temos que ter muito cuidado, né? Lembrando que o próprio Dallagnol, que é o superintendente da Polícia Federal, ele disse que estranhou a forma como foi feita essa delação da JBS, porque no rito normal da Polícia Federal isso duraria 6 meses e pela PGR demorou 30 dias. Não estou dizendo que ele não cometeu, ou seja, a gente mesmo votou para ele ser investigado. Agora, tem que ter cuidado para as coisas não serem feitas de forma assodada. E isso também não ser utilizado, a instituição ser utilizada ali da forma que a pessoa quer. E não pode ser assim. A gente tem uma Constituição Federal para respeitar e a gente precisa ter todo esse cuidado para nossas instituições se preservarem, como a gente sempre fez, apoiando elas, né? Ao longo de vários anos, que eu já estou no 2º mandato de deputado federal, todas as matérias importantes para apoiar as instituições como Ministério Público, Polícia Federal e todas as carreiras que são importantes para o país, a gente sempre tem ajudado. Deputado, nós não temos mais tempo. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e colocar o programa à disposição, inclusive, para que a gente discuta outras questões quando isso for necessário. Eu me coloco à disposição, muito obrigado, e pedir que, às vezes, as pessoas tenham essa compreensão. Eu lidero uma bancada de 20 deputados federais. Então, muitas das vezes, você toma uma posição que alguns podem não concordar. Agora, o que é importante? Sempre eu tenho tido lado. Todas as minhas votações, todo tempo é um lado. Então, um lado às vezes não agrada, mas sabe que pelo menos o seu deputado, o seu representante está tendo posição e é isso que nós vamos continuar fazendo. Obrigado mais uma vez, deputado.